Bomba aí no STF, no caso, quase foi uma bomba, literalmente. O STF impôs 3 duras derrotas aí ao Bolsonaro e o Alexandre de Moraes perdeu completamente a paciência com Polícia Federal e com Procuradoria-Geral da República. Saiu essa notícia ontem também. Logo depois, teve um incêndio no Supremo Tribunal Federal. A imprensa não deu muito destaque, não sei por qual motivo, mas pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal do Brasil, houve um incêndio no prédio do STF. Chamaram lá os bombeiros, 6 pessoas precisaram de atendimento hospitalar porque inalaram muita fumaça, foram parar no hospital e a coisa foi feia lá, viu? Teve gritaria, corre-corre, os bombeiros foram chamados, o 192, né? Os bombeiros apagaram rapidamente o fogo e aí a suspeita dos ministros do STF é de atentado. Essa é a grande suspeita deles. Hoje começa uma investigação da Polícia Federal para saber por que pegou fogo o prédio do STF. Para quem não sabe, quando foi projetado pelo Oscar Niemeyer, os prédios dos 3 poderes, não só o Oscar Niemeyer, mas enfim, os engenheiros, arquitetos que ajudaram, eles projetaram exatamente para que fosse muito difícil de pegar fogo. Um dos motivos dele gostar tanto de usar concreto armado, né, tem tudo concreto, é que concreto não pega fogo, não é inflamável, diferente aí de outros materiais. Então vidro, concreto e tudo mais não pega fogo. O vidro, inclusive, ele ajuda um pouco a barrar o fogo em determinadas circunstâncias. Um dos motivos pelos quais os bolsonaristas não conseguiram tocar fogo nos prédios da Câmara, do Palácio do Planalto e do STF no dia 8 de janeiro do ano passado foi essa. A outra foi que, quando a polícia começou... quando eles chegaram, tinha um pouquinho de polícia, né? A polícia foi saindo. E aí, quando começou a chegar mais polícia, eles ficaram com medo de bomba de gás, e uma das maneiras de fazer com que o gás baixe é jogar água. Então os bolsonaristas começaram a tacar água em tudo. Então estava tudo muito molhado. Aquele Clériston, bolsonarista que morreu na Papuda, terrorista, aquele Clériston, ele tentou tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados, só que ele não conseguiu porque estava tudo molhado. Então mesmo ele usou lá líquido inflamável, tudo, só que não pegava fogo. O fogo não pegava. Então, para você ver. E no STF, de repente, tem ali um incêndio. Aí os bombeiros chegaram, apagaram rapidamente, o fogo não se espalhou muito, e aí o que acontece? Vai ter investigação agora sobre o que foi isso, né? Se é um atentado ou não. Será um acidente? Alguém ali deixou cair alguma coisa inflamável? Vamos lembrar, é um local de trabalho. É um local de trabalho que se usa ali computadores, papel, tal. Não estamos falando ali de um local de trabalho onde se usa líquidos inflamáveis, coisas do tipo. Pode até falar, mas Thiago, não tem nenhuma cozinha dentro, tal. Até tem, mas daí para pegar fogo é difícil, pois nunca tinha acontecido na história. Aconteceu ontem. Então, a Polícia Federal que investigue. Tiveram que evacuar o prédio, isso foi ontem à noite. Poucos minutos depois do Supremo Tribunal Federal impor, por unanimidade, 3 derrotas ao Bolsonaro. Unânime, tá? Senhor Cássio Nunes e senhor André Mendonça também votaram a favor, como era esperado, tá? Eu não estava esperando nada diferente disso. O Bolsonaro, ele pediu, e o Alexandre de Moraes já tinha negado, o Bolsonaro pediu para reaver seu passaporte. O Alexandre de Moraes falou não e mandou para o plenário. O plenário, por unanimidade, falou não, você não pode ter seu passaporte, tem risco de fuga. Não, fim, você não terá passaporte, Bolsonaro. Ele queria o passaporte para conversar com o Trump. E todo mundo sabe que a conversa que ele vai ter com o Trump é pedir golpe de Estado no Brasil. Todo mundo sabe, caso o Trump ganhe a eleição. Ninguém tem dúvidas disso. Queria o passaporte, foi negado por todos os ministros. Aí por risco de fuga. Pois bem, o Bolsonaro também pediu para ter acesso à delação do tenente-coronel Cid. Ele quer ter acesso aí à delação, ele foi delatado, as investigações aí, 2 delas já acabaram, segue uma outra investigação aí que tá para finalizar, e a bomba do Alexandre tem a ver com isso, que é a do golpe de Estado, e aí os ministros falaram que não, você não vai poder ter acesso à delação do tenente-coronel Cid, até que o relator do caso, Alexandre de Moraes, decida que você pode. E o Alexandre de Moraes já tinha dito, você não vai poder ter acesso a essa delação, porque as investigações seguem e estão em andamento. Quando as investigações acabarem, aí e começar ali o processo, aí você vai ter acesso a tudo. Antes disso, não. Então, a decisão do Alexandre foi mantida por unanimidade. A outra, o Bolsonaro, ele quer voltar a falar com Valdemar Costa Neto. Nas semanas
anteriores, ou seja, semana passada, retrasada, a imprensa chegou até a falar, e aí eu vou falar, jornalista bolsominion, chegou até a falar que o Valdemar Costa Neto ia sair da presidência do PL e que ele ia entregar para o Eduardo Bolsonaro a presidência do PL. Por quê? Porque aí, como ele não é mais presidente do PL, aí ele pode voltar a falar com o Bolsonaro, os dois podem se falar, porque o Valdemar acredita que o fato de... O Alexandre disse que ele e o Bolsonaro não podem se falar, porque ele é presidente do partido, e o Bolsonaro tentou aí dar golpe de Estado, segundo a Polícia Federal. E aí, o partido PL ajudou na tentativa de golpe de Estado. Na decisão do Alexandre que negou isso, o Alexandre de Moraes já tinha falado, não, porque você, Valdemar Costa Neto, seu CPF, Valdemar Costa Neto, utilizou do seu cargo de presidente do Partido Liberal para inflar os bolsonaristas que estavam na frente dos quartéis. E aí saiu a bomba da Procuradoria-Geral da República, que a gente ficou sabendo. O Procurador-Geral da República, pela primeira vez, ele já indicou, ele vai ferrar com o Bolsonaro e com o Valdemar. Mas ele vai para cima com tudo. O Procurador-Geral da República, no parecer dele, que foi acatado pelo Alexandre de Moraes, falou, olha, o Valdemar usou o cargo dele para inflar ali o pessoal e todos os eventos que ocorreram ali em dezembro de 2022 eram a preparação do golpe do dia 8 de janeiro de 2023, como os elementos da investigação provam. Diante da investigação, ele já tem provas de que o Valdemar e o Bolsonaro estavam fazendo aquilo de questionar o resultado das urnas em 2022 para que os bolsonaristas ficassem mais instigados a tentar dar o golpe de Estado em 2023. É isso. Então o Procurador-Geral da República já sabe disso e já falou isso em documento oficial e o Alexandre negou. Aí foi a plenário, por unanimidade, falou não. Então Bolsonaro levou 3 pancadas. Ele não esperava, e toda vez isso sai de maneira inesperada para ele, e para mim não, para mim já é bem esperado, que Cássio Nunes Marques e André Mendonça fossem negar. O Bolsonaro estava esperando que nesses casos aí, ele ia perder de 9-2, mas ele ia falar, não, mas tem 2 ministros honestos, tudo mais. Quando é por unanimidade, ele fica com cara de bunda, porque pô, até os caras que você indicou, cadê o argumento? Eu não tenho argumento, porque antes... Quando o Bolsonaro levava 9-2 em qualquer coisa, ele falava, não, mas ó, não foi unanimidade, o STF está comprado, felizmente tem 2 lá que não estão e tal. Aí eles podiam lá no bolsonarismo, aí vinha lá a Gazeta do Povo, Revista Oeste, eles analisavam a decisão do André Mendonça como se fosse a decisão que ganhou. Ou seja, analisavam o voto derrotado para dizer, olha, tá vendo e tal, porque o André Mendonça usava lá um juridiquês dele para dar algum ganho de causa ao Bolsonaro. Perdia, né? Perdia 9-2 ou 10-1. Mas eles analisavam e tudo mais e usavam aquilo para encher de argumentos bolsominions e argumentos fakes, né? Pois bem, quando é 11-0, não. Não tem nem como chegar lá o Augusto Nunes, lá, fascista na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, falar, não, mas olha só, olha como escreveu bonito André Mendonça, que o Bolsonaro tem que voltar a falar com o Valdemar por causa disso, bererê, barará. Não, não dá, porque o André Mendonça também foi contra. O André Mendonça seguiu o relator. Então, o que o André Mendonça diz? Quando ele segue o relator, ele está dizendo o seguinte, o Alexandre, o Valdemar Costa Neto, questionou o resultado da eleição, e depois levou uma multa de 22 milhões, né? Questionou o resultado da eleição para instigar os bolsonaristas que estavam na frente dos quartéis a darem golpe de Estado. Aquilo era o preparativo para o dia 8 de janeiro. Palavras minhas? Não, palavras do relator que o André Mendonça assinou embaixo. Quando ele segue o relator, ele está assinando embaixo. Aí fica ruim, né? Aí a narrativa cai, E aí, horas depois, pá, incêndio no STF. Agora querem saber quem foi o bolsonarista que tentou tocar fogo no STF. Alguém bem burro, né? Alguém bem burro. Olha, se realmente foi atentado, como os ministros estão pensando que foi uma pessoa extremamente burra. Olha, você não precisa ser um gênio para ver que aquele prédio para pegar fogo é difícil. Mas é muito, muito, muito difícil. E para ver que lá tem câmera em tudo que é lugar. Vão descobrir quem foi e vão prender. É muito difícil que alguém tenha tentado colocar fogo e que não se descubra quem foi. É muito difícil. Pode ter sido um acidente? Pode. Difícil também. Olha, eles não lidam lá com produtos inflamáveis, tal. Pode ter sido talvez na cozinha lá. Deve ter alguma cozinha em algum lugar, num prédio tão grande, deve ter. Pode ter sido ali em algum lugar que passava gás, vazou gás, mas aí se fosse vazamento de gás ia ter explosão. Não teve explosão, foi incêndio.
Aí fica de, pô, como é que vai pegar fogo um negócio que não tem fogo? Ó, pode ter sido um curto-circuito em algum lugar e tal, curto-circuito e tal, aí inflamou alguma coisa. Olha, de novo, naquele prédio é bem difícil dar um incêndio assim que fique maior. Aí, pois bem, vão investigar agora, veremos o que a Polícia Federal vai dizer. E isso deve descambar aí para algum bolsonarista aí que estava bravo com os ministros do Supremo e tentou tocar fogo, assim como eles já, bolsonaristas, soltaram fogos de artifício em direção ao STF exatamente na expectativa de colocar fogo e não conseguiram. E foram todos presos lá na época, foi em 2020, isso faz 4 anos. Aí, pois bem, aí o Alexandre de Moraes sai agora a notícia que ele perdeu a paciência. O Alexandre, e olha, a notícia é de agora, mas o Alexandre de Moraes perdeu a paciência faz um mês. Um mês atrás, o Alexandre de Moraes soltou lá um documento dando para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República 60 dias para acabar aí investigações contra o Bolsonaro. Vocês têm 2 meses. Acabou. Acabou a palhaçada. Ou seja, faz um mês, eles têm mais um mês para acabar tudo. Então vocês acabem as investigações e vocês indiciem, denunciem, façam o que tem que ser feito. Não vou mais ficar esperando aqui ad eternum. Então, para quem estava falando, onde está o Procurador-Geral da República que está num casulo, parece uma avestruz, enfiou a cabeça embaixo da terra e não está denunciando o Bolsonaro? Pois bem, em um mês no máximo saberemos onde está, porque ele tem prazo agora, tá? Tá em prazo. A Polícia Federal também está em prazo. O diretor-geral da Polícia Federal falou que assim que acabar a eleição sairão os indiciamentos. Já saiu aí matéria no Metrópolis confirmando os indiciamentos do Bolsonaro, do general Heleno, do general Braga Neto, do general Paulo Sérgio Nogueira, do Anderson Torres. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta e aqui embaixo na descrição tem o link do curso de como, para você se inscrever no curso de como combater a extrema-direita nas redes sociais.